Outra questão aqui, questão 10, e aqui também com um texto explicativo. E eu já falei que você deve fazer sempre o quê? Dá uma lida antes na pergunta, e aí você lê o texto prestando atenção se vai aparecer alguma coisa que te ajude a responder essa pergunta. Olha só a pergunta que ele faz. É claro que você não vai entender muito bem, porque você tem que ler o texto também. Mas vamos fazer uma primeira leitura aqui na questão. Pedro foi correr o Parque da Cidade em um dos percursos de caminhada. Na primeira etapa, Pedro correu 1/4 do percurso. Na segunda etapa, correu 2/3 do que restou do percurso. Por fim, restaram 1.500 metros para Pedro finalizar o percurso. Percursos para fazer caminhadas no Parque da Cidade. A questão é sobre isso. Assinale a alternativa que apresenta um percurso que Pedro poderia ter utilizado e o comprimento do trecho que ele correu na segunda etapa. Então você veja que essa questão, ela está perguntando sobre percursos e comprimentos desse percurso. E além do comprimento total, também partes, frações desse percurso. É sobre isso que essa questão está falando. Então, vamos agora ler o texto explicativo. Ó, o Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek é o maior parque urbano do mundo, com 4,2 milhões de metros quadrados. Localizado no centro de Brasília. Possui recintos, quadras desportivas, lagos artificiais, parque de diversões, centro hípico, pistas de patinagem e ciclismo, além de 5 percursos de caminhada. Agora ele vai falar sobre o que interessa na questão, sobre os percursos de caminhada. Então atenção, são 5 percursos de caminhada. Ele chamou esses percursos de A, B, C, D e E. E as respostas também envolvem esses percursos aqui. Vamos anotar isso. Percurso A, percurso B, percurso C, percurso D e percurso E. Certo? Então são esses 5 percursos. A com comprimento de 4 quilômetros. Então o percurso A tem um comprimento de 4 quilômetros. Os percursos B e C, cada qual com comprimento de 6 quilômetros. Então, B tem 6 quilômetros e C também tem 6 quilômetros. E os percursos D e E, cada qual com comprimento de 10 quilômetros. Então, o percurso D mede 10 quilômetros e o percurso E mede 10 quilômetros. O parque também abriga o terceiro maior pavilhão coberto para feiras e exposições do Brasil, o pavilhão de exposições do Parque da Cidade, com 55 mil metros quadrados. Olha, essa última frase aqui não tem nada a ver com a questão, né? A questão fala aqui sobre percursos, está fazendo perguntas sobre percursos. Então, você tem que ter essa habilidade de olhar para um enunciado cheio de números e saber que alguns daqueles números ali não vão servir para nada. Os números que tem aqui nessa historinha, que tem a ver com a pergunta do problema, são os percursos e os seus comprimentos. Tá, então eu sei disso aqui sobre os percursos. Agora vamos ler novamente a questão, já sabendo essas informações. Pedro foi correr no Parque da Cidade em um dos percursos de caminhada. Certo, então ele fez uma caminhada num desses percursos, que eu não sei qual deles é. Na primeira etapa, Pedro correu 3/4 do percurso. Eu não sei ainda que percurso é. Então, o comprimento desse percurso vai ser colocado como sendo um número desconhecido, daqui até aqui. Isso aqui representa o percurso todo. Quer dizer, isso tudo aqui foi dado como frações, e você sabe que em problemas de frações é bom você usar um diagrama em formato de barra, né? Então, essa barra aqui está representando o percurso completo, que eu ainda não sei o comprimento, mas eu vou já descobrir. Na primeira etapa, Pedro correu 1/4 do percurso. Ó, 1/4 do percurso é mais ou menos isso aqui assim, ó. Isso aqui é metade do percurso, né? E aqui é metade da metade. A metade da metade é 1/4. Ó, então, isso aqui
é 1/4 do percurso, que é o que ele correu na primeira etapa. Na segunda etapa, ele correu 2/3 do que restou do percurso. Calma aí, 2/3 do que restou. Tem que prestar atenção, porque às vezes nessas questões eles colocam assim, uma fração do percurso todo ou uma fração do que restou. Tem que prestar atenção nisso, senão você erra a questão. Aqui ele está falando que foram 2/3 do que restou. Então você tem que levar em conta quanto restou. Quanto restou do percurso? Qual é a fração do percurso correspondente a isso aqui que restou? O que restou é o percurso todo menos 1/4. Quanto é que é isso? Quanto é que é 1 menos 1/4? 1 menos 1/4 é 3/4. Você não precisa nem tirar MMC para fazer essa conta, que por sinal é bem simples, né? Mas isso aqui é a mesma coisa que saber que você está precisando aqui achar a fração complementar. Fração complementar é aquela que falta a uma fração para completar a unidade. Se você tem 1 de 4, para você completar a unidade, faltam 3 de 4. Essa é a fração complementar. Então, isso aqui que restou, essa parte toda, é 3/4. Eu vou deixar indicado aqui assim, tá? Isso tudo aqui é 3/4. É o que restou depois dele fazer isso aqui. E aí ele percorreu 2/3 disso que restou. Então, ele na verdade não percorreu isso tudo. Ele percorreu 2/3 disso aqui. Mas isso aqui é 3/4. Então, você vai fazer desse jeito aqui. Vai fazer a multiplicação do 2/3 por 3/4. Por quê? Esse do... Está implícito aqui o D, né? 2/3 de alguma coisa é a mesma coisa que 2/3 vezes alguma coisa. Por isso que você multiplica as frações. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai cortar o 3 e aqui vai ficar 1/2. Então, na segunda etapa, ele andou, do total, ele andou 1/2. Então, isso aqui, em relação ao total, é 1/2 do total. Que você pode escrever 1/2 também como 2/4, né? Mesma coisa. E a última informação, por fim, restaram 1.500 metros para Pedro finalizar o percurso. Olha só, os 1.500 metros que restaram são isso aqui, ó. Ele falou então que foram 1.500 metros. Mas esses 1.500 metros que restaram, eles correspondem a que fração? Qual é a fração que você tem que ter aqui? Essa fração do percurso equivale a 1.500 metros. Então, tem que calcular essa fração. Como é que a gente calcula? É só você ver quanto é que falta para completar a unidade. Olha, você aqui já tem 1/4. Aqui você tem... Vou escrever logo como 2/4, tá? Para ficar com o mesmo denominador. E mais alguém que eu não sei quem é. Isso aqui vai dar o total de 1 unidade. Uma unidade é a mesma coisa que 4/4. Moleza, hein? Tá todo mundo com o mesmo denominador? Você tem que ter uma soma 4. Então, 1 mais 2 mais alguém dá 4. Então, esse alguém aqui é uma fração com o numerador 1. E o denominador 4. Então, essa é a fração do percurso que ele tem ainda que percorrer para completar o percurso inteiro. Isso aqui é 1/4. Então, 1/4 do percurso é 1.500 metros. Então, 1/4 corresponde a 1.500 metros. Quem é o percurso inteiro, então? Isso aqui é o percurso dividido por 4, porque é uma fração igual a 1/4. Se o percurso dividido por 4 dá isso, quanto que é o percurso total? É 4 vezes isso. Então, 4 vezes 1.500, isso dá 6.000. Então, daqui a gente descobriu que o percurso total é 6.000 metros. Olha o que o problema está perguntando. Assinale a alternativa que apresenta um percurso que Pedro pode ter utilizado e o comprimento do trecho que ele correu na segunda etapa. Olha só, a segunda etapa ele correu isso aqui, que é a metade do percurso.
Se a gente descobriu que o percurso tem 6.000 metros, quanto que é a metade de 6.000? É 3.000 metros. Então, na segunda etapa, ele percorreu 3.000 metros. E foi assim, claro, o percurso tem 6.000, então aqui você tem a quarta parte, que é 1.500, aqui também a quarta parte, e aqui o dobro da quarta parte, que é 3.000. Então, o que o problema está perguntando? Um percurso que Pedro pode ter utilizado. Ó, é um percurso de 6.000 metros. Quais são os percursos de 6.000 metros que tem aqui? Olha só, tem dois percursos de 6.000 metros aqui. O percurso B e o percurso C, são só esses. Então, o percurso que ele pode ter utilizado pode ter sido o B ou então o C. Não tem como saber, né? Quem é quem? Eu só sei o comprimento dele, então pode ter sido o B ou pode ter sido o C. E aqui, o comprimento do trecho que ele correu na segunda etapa é isso aqui, ó, 3.000 metros, que é a metade do percurso todo, né? Então, 3.000 metros. Tá, então descobrimos isso aqui. Qual é a resposta? Olha só, pode ter sido o percurso B ou o percurso C. Não pode ter sido A, não pode ter sido D e nem E. Só pode ter sido B ou C. E o que ele percorreu na segunda etapa foi isso aqui, ó, 3.000 metros. 3.000 é aqui, ó. Não é esse aqui. Esse aqui tá falando que ele, na segunda etapa ele percorreu 1.500. Isso aqui tá errado também. Então, pode ter sido a B, mas pode ter sido a C também. Ele não está perguntando qual foi. Ele perguntou qual percurso pode ter sido utilizado. A gente não fica com a certeza de qual dos foi, mas pode ter sido um desses dois. Então, o C está certo. Pode ter sido o C. E a distância percorrida na segunda etapa foi 3.000 metros. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie. Olha só, essa questão pode ser feita de uma outra forma. A gente já sabe que é a letra C, mas deixa eu resolver aqui de um jeito diferente. Sai daqui vocês. Olha só, eu não sei que percurso é. O percurso, pelo comprimento dele, ele pode ter 4.000, 6.000 ou 10.000 metros. Vamos colocar essas possibilidades aqui. Pode ter sido um percurso de 4.000, que só existe um, é o percurso A, mas também pode ter sido um percurso de 6.000, que por sinal existem dois, e pode também ter sido um percurso de 10.000. Aí ele fala que na primeira etapa percorreu 1/4 do percurso. Então olha só, quanto que é 1/4 de 4.000? A quarta parte é 1.000. E aí teria um resto de quanto? Se forem 4.000 ele percorrer 1.000, vão ficar faltando 3.000 de resto. Agora, se for um percurso de 6.000 metros, quanto é que seria 1/4? 1.500 metros. E o restante? O restante seria quanto falta para chegar a 6.000. Você teria, nesse caso, um restante de 4.500. Agora, se for um percurso de 10.000 metros, 1/4 disso são 2.500 metros. E quanto seria o restante? O restante seria quanto falta para chegar a 10.000, que é 7.500. Aí ele percorreu na segunda etapa isso aqui, ó, 2/3 do que restou. Então, olha só, quanto que é 2/3? Vamos botar aqui, segunda etapa, e aqui a terceira. Segunda etapa é 2/3 disso. Quanto que é 2/3 de 3.000? É 2.000. E é claro que na terceira vai ficar quanto falta para completar esse restante aqui. Então, se faltavam 3.000, ele percorreu 2.000, faltam 1.000. Então, olha como é que ficaria nesse caso aqui o percurso total. Ele percorreu 1.000 na primeira etapa, 2.000 na segunda etapa e 1.000 na terceira etapa. Total, 4.000. Vamos fazer isso aqui para os outros dois, ó. Se o percurso for assim, se estavam restando 4.500, quanto seria o comprimento na segunda etapa? 2/3 disso aqui. Quanto que é 2/3 de 4.500?
divide por 3 e multiplica por 2. Então, dividindo por 3 vai dar 1.500, multiplica por 2 vai dar 3.000. E quanto é que falta para terminar? É quanto falta isso aqui para chegar a isso, ou seja, faltariam 1.500 metros. Agora, se for um percurso desse tipo aqui, quanto ele estaria percorrendo na segunda etapa? É 2/3 do que faltava. 2/3 de 4.500 você divide por 3 e multiplica por 2. Então, 7.500 por 3 vai dar 2.500. Vezes 2, isso dá 5.000. Quanto que fica faltando, então? De 5.000 para completar 7.500, faltam, então, 2.500. Agora, olha só. Ele falou isso aqui, que na terceira etapa foram 1.500. Então, na terceira etapa, 1.500, só pode ser isso aqui, ó. Ou seja, o percurso é um percurso desse tipo aqui, um percurso de 6.000. E quem são os percursos de 6.000? Só tem dois, é o percurso B e o percurso C. Então, pode ter sido o percurso B ou o percurso C. E a outra pergunta, o comprimento de trecho que ele correu na segunda etapa. Olha, já que é esse aqui, na segunda etapa, ele percorreu isso aqui, ó, 3.000. Então, 3.000. Então, qual foi o percurso? Não sei, pode ter sido qualquer um desses dois. E o comprimento percorrido na segunda etapa foi esse aqui, 3.000. Isso nos dá qual resposta? Essa aqui que a gente já viu, né? A resposta correta é a letra C de Charlie.